Senhoras e senhores, está começando mais um Dreamindcast por aqui. Hoje a gente tem um episódio aqui para você que nos acompanha e gosta de ouvir a gente falar de tráfego, de marketing, alta performance. A gente vai abrir o bastidor aqui das estratégias mais atualizadas que a gente está fazendo em tráfego, que mudou bastante depois que a gente começou a aumentar o sarrafo dos investimentos, né? Mais uma observação, assim, um comentário importante. Eu consultei aqui antes, esse é o número 180 de podcast. E eu fui consultar semanas, só para relembrar disso, quando a gente está fazendo. No ano tem 52 semanas. Então nós já estamos 3 anos, mais 3 anos e meio com essa consistência aqui de gravar. Óbvio que não a gente fez toda semana, porque tem semana de Natal, Ano Novo, uma semana ou outra que a gente falhou, que o nosso editor de vídeo que estava com dor de barriga, teve algum problema. Mas tirando isso, mostra-se bastante consistente. Oi, bastante tempo, passa rápido, né? Mais 6 semanas. Mano. Podcast pra caramba, velho. É coisa pra caramba. Mas vamos lá. Bom, primeiro ponto, assim, queria só endossar o porquê que a gente está fazendo esse episódio tão especial. Porque nos últimos 12 meses, somar para frente, para trás, mais ou menos assim, tá? A gente vai ter mais de 1 milhão investido. Isso tanto em mídia marketing interno quanto para captação de lead, que é o nosso formato hoje, né, transacional, para atender as nossas demandas, atender os nossos clientes, tá? Então, é uma grana considerável. E muda muito o jogo quando você está investindo muito pouco. Invisto 2 mil, 3 mil, você começa a investir muito mais, a gente vai explicar o que acontece, os efeitos e as cagadas que a gente fez, né? A média de cadastros, teve meses que a gente passou de 20 mil cadastros, né? Então são 20 mil leads gerados no mês. Ainda é pouco perto de onde a gente está enxergando que dá para chegar. O mercado é muito grande. Você que está nos ouvindo está fazendo, ou você conhece gente que está fazendo, o mercado é muito, muito, muito grande. Então o player, talvez o number one no mercado hoje é Jesus Brasil, que recebe 250 mil cadastros por mês, mas quase 100% orgânico. Então você imagina no pago o que é possível fazer. Então, de fato, por isso que a gente entrega sem medo aqui, porque nós somos um grão de areia ainda. Por mais relevante, a gente é um grão de areia. Tem muito, muito mercado para atingir, né? E aí o que acontece? Na prática, no dia a dia, quando você está implementando, quando você está começando essas ações, você que é advogado, tem um escritório de advocacia e resolve implementar, é muito comum, e a grande maioria, eu vi um dado esses dias que me chamou a atenção, que mais de 84% das campanhas, das empresas que fazem campanhas de marketing digital, não são satisfeitas, não tem resultado, né? Ou tem resultado muito insatisfeito, o cara não confia, não concorda, acha que está abaixo, acha que está aquém. É muito legal esse estudo, porque daí o que acontece, dando um parênteses rápido aqui, vou dar um exemplo fora do direito. A pessoa está fazendo uma campanha de um e-commerce, o estudo mostrava o seguinte, não está legal, não está vendendo tanto assim, estou gastando muito, vou parar e vou vender no Mercado Livre. Né? Porque quando ele sai, ele está no Mercado Livre pagando lá os 25%, 30%, 40%, de repente ele vai fazer uma campanha e acha que vai gastar menos do que isso. E aí ele vê que, opa, a realidade é um pouquinho diferente. Aí volta para o Mercado Livre. Por isso que os caras crescem tanto, Mercado Livre, Amazon, né? Que sabem, né, reter esse tráfego e gerar uma boa experiência para o usuário. Essa é a verdade. É muito difícil mesmo. Você tem que ter um nível de consciência e uma experiência muito bacana para compensar, principalmente em mercados como esse de e-commerce, você concorrer, porque você está fazendo o teu tráfego, você está concorrendo, né? Se tiver um produto igual ao Mercado Livre, você estiver fazendo o teu tráfego, você está concorrendo com eles. E concorrer com o Mercado Livre e a Amazon não é nada fácil, né? Fato. Então o que a gente vai explicar um pouquinho aqui é o passo a passo. Então espera, pega caneta, papel. Se estiver vendo no YouTube, está mais fácil aí. Estiver acompanhando por áudio aqui, pega caneta, papel e vai registrando, principalmente os momentos. A gente vai tentar passar por são várias fases aqui, considerando uma metodologia aqui de 90 dias, tá? Para você entender um pouquinho aqui do nosso bastidor, de como a gente coloca e as cagadas que a gente faz, exclusivamente de tráfego pago, pensando nas áreas do direito de uma maneira geral. A gente vai tateando, explicando um pouquinho. Bom. Legal, maninho? Expliquei bem? Faltou algum ponto aqui? Boa, é isso aí. Bora pra então, cima. Tá bom. O Vitão aqui que está sempre me acompanhando, me ajudando a gerar conteúdo. E o primeiro ponto mais importante aqui, eu vou fazer o seguinte, vou passando de um para o outro aqui, tá? Daí acho que você vai introduzindo, a gente vai trocando essa bola aqui, tá? Vai complementando. O primeiro ponto que eu acho que é o mais importante ali é o alinhamento estratégico. Quem faz um alinhamento estratégico, né? O alinhamento estratégico para a gente aqui é o momento que você dá aquela alinhada da expectativa. O que acontece? Muito erro comum. Puto, o cara entra, já quer no outro dia, já teve. No outro dia, não chegou ninguém aqui ainda. Cara, se o cara tá pedindo, né? Se o cliente tá pedindo lead no outro dia que você começou a fazer o tráfego, certamente a cagada não é do cliente, é sua, que você não explicou para ele como funciona, não mostrou, um básico para ele, funciona assim, eu vou subir primeiro o criativo, vou testar um público, a campanha começa a rodar, parará. Então, nesse alinhamento estratégico, não é só alinhar a expectativa, mas quando você entra no estratégico, é falar assim, cara, vamos olhar, que eu acho que é o principal spoiler que eu trago do alinhamento estratégico, porque é muito amplo, né? Estratégico é genérico pra caramba, assim, né? Extremamente amplo. Cabe muita coisa aqui. É você analisar quais das causas que você vai selecionar, das dores que você vai trabalhar no direito, que tem a maior probabilidade de dar resultado. E aqui eu queria deixar um spoiler de algo que geralmente bate. Cara, raramente assim eu consultei e não bateu.
que é você olhar, fazer a relação de pesquisa, gente procurando sobre aquilo naquela região, ok? E aí como é que você faz isso? Olha no Google Trends, beleza? O Trends ele dá muito sinal, então usa uma palavra-chave curta, uma palavra-chave que tenha bastante gente procurando, que seja muito comum essa palavra. E você vai olhar, quando você coloca essa palavra-chave, vou dar um exemplo aqui, auxílio-doença, vínculo empregatício, acidente de trabalho, vai aparecer um mapinha do Brasil logo abaixo. Se você clicar no mapa no estado, vai aparecer inclusive as cidades. É batata, assim. Estou colocando um exemplo simples aqui, mas qualquer pesquisa que você colocar ali mostra o seguinte, né? O Google Trends reúne todas as informações e diz, ó, tem gente procurando aqui de fato, tem gente buscando, e ele não pega só aquele termo, vai pegar termos parecidos e vai te dar uma noção, tá? Não em números absolutos, mas uma noção de relevância. E aí, quando a gente via os resultados acontecendo nas campanhas, por que bate muito? Porque bate pelo seguinte, a maior parte das campanhas a gente vai buscar o cliente. Tem campanhas que a gente busca, tem campanhas que a gente apenas aparece para quem está procurando, certo? Mas a gente gosta de campanha que a gente vai buscar o cliente, porque a grande maioria, a maior parte do mercado está onde? Está onde o cara tem o direito, mas não está indo atrás e eu tenho que ir lá e convencer ele, né? Então o mercado é muito, muito maior nesse sentido, tá? E diga-se de passagem, depois a gente explica um pouquinho, acho que é um pouco mais barato. Então todas as vezes que eu vi que não dava resultado ou que dava resultado, tinha uma correlação. E aí, puta, eu falava, caramba, velho, a gente subestima, tem que olhar. E o segundo, planejador de palavras-chave do Google, também tem no Meta, mas é um pouquinho mais chatinho, que você consegue ter uma noção se as pessoas estão procurando, se tem alguém querendo comprar aquilo. Então, separa algumas teses e primeiro olha dentro de estratégia para ver qual tem mais probabilidade. Por óbvio, começa com aquela que está mais fácil de você obter resultado, para daí você passar para o segundo. Tiver mais algum detalhe em mente, maneiro estratégico? Cara, eu acho que o primeiro tópico é esse, e depois é entender se essa causa que você está querendo, enfim, que tem bastante volume, também é algo que você consegue ter uma certa facilidade de venda, né? Não adianta nada você gerar um monte de lead e aí você quer cobrar 10 mil reais na largada. Você não vai ter o resultado que você está projetando. Gera aqui 400 leads por mês na projeção aqui do planejador de palavras-chave. Pô, legal. Só que aí eu vou cobrar 10 mil reais, eu já sei que eu vou fechar um contrato com esses 400 leads. Aí eu tenho que ficar feliz com isso. Tipo assim, tem que entender que o produto ele tem que ter o menos atrito possível logo no início. Você está pensando numa estratégia de início. Porque quanto mais atrito você colocar, mais difícil vai ser, velho. Se você já começa com a coisa mais difícil, dificilmente você não vai se frustrar. E aí, por isso, é consistência, velho. São 90 dias, velho. Então, assim, vai chegar lead talvez na primeira semana, e se você já sai largando, cobrando 10 mil, puta, você vai começar e você não vai querer chegar no final dos 90 dias, tá ligado? Então, é importante também entender que o produto ele tem que ter uma certa viabilidade de operação muito simples. Tem que ser algo simples de vender, porque senão, dificilmente você vai conseguir tracionar muito logo de cara, né? Você tem que aprender a vender também. Criativos, irmão. Explica um pouquinho essa questão do criativo aí, layout, vídeo. Boa, essa é um ponto importante, porque eu vejo que pouquíssimos advogados fazem isso de fato, e isso foi uma virada de chave para nós, que a gente fez aqui para nós mesmo. Isso sempre foi um caminho que, para nós, não digo gerar advogados, para a TreeMind foi muito bom, sempre foi assim, mas depois quando a gente passou a fazer isso para o nosso cliente, foi uma virada de jogo total. Que é uma das maiores questões o criativo que a gente fazia era sempre um estático, né? Então, tipo, tinha lá a arte bonitinha que o designer fazia, falando sobre a causa, falando sobre o tema, tinha a landing page, tinha, né, o conteúdo e tudo mais, e a gente imaginava que isso era o que fazia com que o cliente lesse, entendesse e falasse, isso é para mim, vou clicar no botão e vou me cadastrar. Só que quando a gente pegou e virou foi um teste, mas a gente virou uma chave e falou assim, cara, vamos esquecer um pouquinho a landing page, vamos esquecer um pouquinho o criativo estático, o carrossel e etc. E vamos tentar fazer só um vídeo falando sobre esse assunto aqui e chamar a pessoa, né, para fazer a parada. E aí a gente testou isso. E, cara, literalmente a gente só faz isso hoje, né? Então, assim, foi tão bom o resultado que hoje a gente só aplica por esse caminho, porque a gente viu que isso tem 2 pontos principais de vantagem. O primeiro é a entrega, ele entrega muito mais, porque obviamente todas as redes sociais, se você parar para perceber, estão caminhando para um formato de conteúdo em vídeo curto, então vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio. Instagram tem isso, você fica lá no Reels. O TikTok surgiu, bombou, o YouTube está copiando. Então observe que todas as ferramentas de mídia digital estão caminhando para esse formato de conteúdo. E você quer anunciar num formato antigo ainda, que era tipo, né, vamos pensar assim, 2020, cara, dificilmente você vai ter o mesmo resultado que você teve em 2020 usando a mesma estratégia. Então, tem que mudar, e a gente fez o vídeo justamente por fazer essa linha de entrega. Então, entrega com muito mais facilidade, ou seja, custa menos para aparecer para o cara e, consequentemente, o custo do lead. Mas também tem uma questão envolvendo a qualificação, né? Porque aí, veja, explicar para uma pessoa, vamos supor aqui agora, de BPC, que é uma pessoa baixa renda, por exemplo,
e às vezes não alfabetizada por escrito, é meio contra-intuitivo. O cara não sabe ler, como é que ele vai entender a parada que está escrito? Não vai entender. Então ele não vai se cadastrar. Só que aí quando você faz por vídeo, veja, vídeo não tem que entender nada, ele só tem que ouvir e ver o que ele está vendo ali. Então a comunicação se torna muito mais fácil. E eu consigo claramente agora qualificar uma pessoa falando, olha, você que é isso, isso e isso, assim, assim, assado, e sofre com uma dor assim, assim, assado, eu tenho uma solução para você, que funciona assim, assim, assado. Quer saber um pouco mais? Clica aqui em Saiba Mais, que se cadastra, que eu vou entrar em contato com você. Resumidamente, quando a gente faz uma linha nesse sentido, facilita o cara fala, pô, caralho, eu acho que isso aí é para mim, velho. E ele vai lá e se cadastra. Então a gente teve um aumento considerável na taxa de conversão por usar vídeo, né, ao invés de layouts estáticos. Boa. A gente já falou sobre isso num outro podcast, né? Que a gente entrega as teses, enfim, entrega os acertos e erros do mês. Mas você trocou num bom ponto aqui. E aí tem um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que o vídeo permite que o layout não. Que é você criar um público por time watching, que é tempo assistido, assim. Então pensa assim, ó. Você foi lá e tem público que é muito difícil. Vou dar um exemplo aqui mais complexo, né? Advogados tributários que querem pegar empresas, enfim, com a finalidade de restituir os impostos pagos a maior ali, enfim, instituição de crédito, PIS e COFINS e outras possibilidades, né? O que acontece? Você não tem um público lá no Facebook para isso. Ah, vou pegar um público de empresários, ok. Você bota um público de empresas, tem empresário que vai ouvir o seu vídeo, vai ver o seu vídeo lá, e tem empresário que não vai ver. Como é que você sabe disso? Se for um vídeo, você vai conseguir, através de uma relatório lá do Facebook, né, de uma forma de análise do Facebook, dizer, olha, eu quero pessoas que visualizaram meu vídeo por 50%, por 75%. Ele entrega exatamente o número nessas frações. E aí isso permite você criar, daqui a pouco a gente vai explicar, um público chamado lookalike, que é um público semelhante àquelas pessoas que visualizaram. Então o algoritmo sabe, eu não sei, nem você. Então ele vai falar assim, pô, as pessoas que visualizaram 50%, eles são empresários aqui deste segmento, com essa faixa etária, com esse perfil de renda, e aí você não precisa se preocupar com isso, porque ele vai pegar e vai criar um público semelhante a pessoas que se interessaram. Se a pessoa ficou 50% do vídeo ouvindo você falar sobre um determinado tema, opa, alguma coisa tem. O cara não vai ficar ouvindo alguém falar 50% de 1 minuto de vídeo, 2 minutos de vídeo, de um assunto que não interessa para ele. Então, baita gancho, então o vídeo permite muitas variáveis, essa é só mais uma, né? Boa. Aí, o terceiro tópico que a gente separou aqui é como a gente gosta de seguir aqui na nossa linha de raciocínio, tá? É o que a gente chama de teste de público, o primeiro teste de público, depois que você grava o vídeo, né? Então, fizemos o alinhamento, gravamos o criativo, a gente passa para um teste de público e a gente usa inicialmente o nosso algoritmo. Por que a gente usa o nosso algoritmo aqui? O nosso público que já está dentro do nosso algoritmo, a gente usa dentro da nossa campanha. Porque isso faz uma diferença absurda. A gente já contou em outras situações que a gente achava, tá? Que quando você tinha um público já formatado, dando resultado, era só você pegar aquele público, copia e cola, joga numa outra campanha, numa outra conta, e roda, e ele vai rodar, vai entregar o mesmo resultado. Balela, erramos pra caramba nisso, e hoje a gente não subestima. Então, quando você já tem um público formatado, é como se o algoritmo já soubesse o caminho. Ele tem o público, ele sabe bem, mas ele já tem um aprendizado, né? Então, pensa assim que o algoritmo, ele aprende em nível de campanha, que a gente fala. Então, eu fiz uma campanha aqui de BPC, como o Vitor falou agora, e eu já entreguei para essa campanha, se ela tive já 1 milhão, vou dar um exemplo aqui, num mês a gente chega a alcançar mais de 5 milhões de pessoas. Então eu posso falar assim, na minha campanha de BPC eu alcanço quantos? Ah, 500 mil. Ok, há quanto tempo estou fazendo isso? Há 5 anos. Há 5 anos não, 5 meses. Então 5 meses, 500 mil, já atingi 2,5 milhões de pessoas. Então não é só o público, além do público ele já sabe o caminho, é como se ele soubesse os atalhos. Ele está muito, né, tá com um aprendizado muito avançado. Se eu pegar e copiar esse público, ele vai, o público correto, ele vai com as pessoas para lá, mas ele não sabe os atalhos, ele vai ter que descobrir de novo, dentro daquele público, quem são as pessoas com maior probabilidade de gerar resultado. Então o que a gente faz? Chegou uma causa nova, a gente vai pegar dentro dos nossos públicos, a gente tem como se fosse uma loja de públicos, vários públicos diferentes, porque cada causa remete a um público, quais têm maior probabilidade de gerar resultado. Então a gente faz até combinações de público, né? Eu vou pegar aqui um exemplo. Eu quero um público para crédito, né? Instituição de crédito, advogados tributários. Então eu tenho um público já bem avançado, vou dar um exemplo aqui de um público avançado empresarial, que eu tenho uma ação de, sei lá, de cobrança, eu tenho uma ação de título extrajudicial, eu tenho uma campanha, por exemplo, que dá resultado de testamento, que eu foco nesse público que tem grana, público que, sabe, já são empresários, já tem uma empresa para fazer uma sucessão. Pego essa combinação, falo, pô, aqui tem vindo uns leads muito legais. E aí vou jogar para algo aleatório no primeiro momento. É o primeiro teste público. Por quê? Porque ele já sabe o caminho, já sabe os atalhos. O primeiro teste é esse, porque ele já tem aprendizado e porque ele funciona rápido. E é rápido para eu saber se vai dar resultado ou não. Essa campanha, a gente costuma dizer que em 48 horas você sabe se ela vai começar a dar boa. Mas no máximo que a gente fica ali apostando nela são 4, 5 dias. Então é jogo rápido para ver se aquilo que a gente tem em casa funciona legal. Total.
O que permite que a gente tenha essa velocidade, né? Eu tava pensando justamente nisso, tipo, o que permite que a gente tenha uma velocidade de tipo, 4 a 5 dias falar se a campanha é boa ou não, o advogado não vai conseguir na mesma proporção, porque daí é do zero mesmo. Então, assim, cara, vai ter que levar mais tempo do que isso. O que a gente tá falando aqui da regra das 48 horas se aplica para nós justamente porque a gente já tem um negócio aqui que tipo, aparece para 5 milhões de pessoas. Então, assim, é 5 milhões de pessoas que já tá rodando. Então, eu boto ali, ponto, rodou nessas 5 milhões de pessoas, pronto, já dá para saber, véio, rapidinho, a gente já consegue saber. Então, acho que isso é uma vantagem que a gente você lembra de um construir, ponto interessante, que quando você já tem o aprendizado pronto, até a própria ferramenta ela não vai dizer que a campanha está em aprendizado. Exatamente. Ela não vai dar. A campanha é aprendizado, porque o algoritmo, até a própria campanha aparece isso, né? Meta, o Google. Campanha é aprendizado. No nosso caso, não, porque. Não, peraí, esse público aqui já tem, já aprendi com ele. Então, você só trocou o anúncio na prática. Então, vou mandar ver. Por isso que é muito mais rápido saber se vai dar boa ou não. Né? Exatamente. Boa. Quarto tópico ali, maninho. Boa. Então, depois que a gente fez lá a questão dos criativos e subimos o primeiro público, fizemos o teste, a campanha minimamente começou a tracionar, a gente passa agora a fazer a criação do bot, né? Então, hoje a gente não acredita, não é que não acredita, mas eu vejo que é uma perda de eficiência operacional colocar uma pessoa para atender todos os leads que são gerados da campanha, dado que a gente sabe que, cara, 80% dos leads que vêm não vão ser qualificados. No sentido de não só qualificação de não ter direito, mas qualificação, às vezes o cara não responde, velho. Às vezes o cara demora para responder, responde de uma maneira errada. Enfim, tem muitas circunstâncias envolvendo isso aí. Então a gente já sabe que a maioria vai ser desqualificado. Dado que eu sei que a maioria vai ser desqualificada e vai ser uma perda de tempo, por que eu vou pagar alguém para ficar falando com pessoas que não vão gerar nenhum resultado? É meio contraintuitivo você pensar por essa linha. Então o que a gente faz? Criamos um sistema de qualificação, um sistema de chatbot integrado com inteligência artificial, onde a gente consegue daí sim, baseado em algumas perguntas, né, que a gente já faz determinantes para o caso, a gente pega e qualifica essa pessoa. Por que a gente manda para um chatbot? 2 motivos, cara. O primeiro deles é porque você tem uma possibilidade, quando a gente está falando de campanhas no Meta, no Google também dá para fazer, integrado com a RD, o formulário, né? Então você pergunta o nome, telefone, há quanto tempo você trabalha nesse emprego, sei lá, quanto tempo você foi demitido, qual foi o valor do seu salário e mais um monte de outras coisas no formulário. O que acontece hoje? O formulário é estático, velho. Então, assim, as pessoas cada vez mais estão dinâmicas, dado que os vídeos não duram mais que 1 minuto e meio, você fica o dia inteiro vendo 30 mil vídeos por mês, então, por dia, né? Então, tipo assim, tem um vício muito grande em as coisas serem rápidas. Quando você olha um formulário estático de 10 perguntas, fala a verdade, você tem vontade de responder? Não tem, velho. Você fica, puta, saco, velho. Tem que querer muito. Então você tá colocando uma puta barreira pro cara não se converter, não de fato virar um lead teu. Quando você tira isso e fala agora, vem pro WhatsApp, porra, golaço, eu quero falar no WhatsApp mesmo. Então, você já tem um ganho em taxa de conversão. A gente já viu aqui taxa de conversão dobrar simplesmente por tirar um formulário e jogar direto pro WhatsApp. Só que aí eu jogando no WhatsApp, ou eu tenho que ter uma pessoa, ou o chatbot que a gente implementa aqui. Que aí justamente o que o chatbot faz? Conversa com o cara. Opa, fulano, tudo bem? Pô, seja bem-vindo a Trimind, tô vendo aqui que você tá procurando ajuda com, sei lá, pensão alimentícia. Primeiro me conta, cara, o que você quer fazer com a pensão? Você quer paralisar a pensão? Você quer cobrar a pensão? Você quer, enfim, o que você quer fazer? Aí o cara vai respondendo. E aí eu vou conversando ali, isso pode ser 1 hora da manhã, mas eu vou conversando com o cara, e aí baseado nisso eu já consigo tirar os curiosos da frente. Eu já vou tirando a galera que de fato não vai fazer sentido, que para de responder, faço follow automático, crio uma estratégia ali dentro, que depois ele só vai trazer para o meu vendedor, ou até mesmo para o advogado lá na ponta, o cara que já chegou falando assim, opa, não, beleza, chegamos no final aqui, cara, vamos agendar uma reunião, que hora que fica bom para você? Amanhã, 2 horas. O cliente já falou amanhã, 2 horas, já está pronto, já está agendada a reunião. Então a gente já consegue caminhar para isso, né, dentro do sisteminha ali. Só que, claro, nem todas as causas funcionam, né? A gente viu lá o caso da negativação versus a questão do uso capião. Se você puder falar um pouco sobre esse tópico aí, claro, que eu acho que é importante a gente olhar, analisar essa isso. Me chamou bastante atenção pelo seguinte, ó, no momento antes de colocar para um bot, a gente fazia apenas a pergunta de qualificação, né? Para ficar claro que negativação, a gente pergunta, pô, teu nome já estava negativado, porque se ele já estava, não vai mudar muito, né? Ele não vai ter nenhum resultado, enfim, com a ação. Mas se ele não estava negativado, a gente pergunta, pô, então você reconhece a dívida? Qual o valor da dívida? Você faz algumas perguntas, ok, tradicionais. E, a princípio, esses leads estáticos, tá? Resposta estática, né? Então, a gente perguntava e ele respondia, do jeito que o Vitor colocou aqui. No mínimo de perguntas possível, a gente entendia que aquele lead tinha resultado, tinha o direito e passava para os nossos clientes. E, na prática, assim, a gente sempre olhava assim, porra, taxa de qualidade desse lead com base no feedback dos clientes, enfim, que eles registram, se gostaram, se não gostaram. Então, nós vimos observando certa satisfação. Quando a gente mudou para bot, a gente começou a perceber o seguinte, epa, tem alguma coisa errada aqui. Essas pessoas não estão avançando, elas não estão tão interessadas quanto parecia, assim, sabe? E aí, os números, aquele número que a gente sempre vê por aí, né, que, porra, 5%, algumas pessoas, eu tenho visto alguns especialistas falando até em 3%, mas que seja, vamos falar em 5%, fica um pouquinho melhor. 5% das pessoas estão dispostas, de alguma forma, a comprar, a se relacionar, a avançar. Então, a cada 20, você precisa de 20 pessoas para 20 para uma aproximadamente, tá?
de alguma forma avançar. Então é menos do que aquilo que a gente fala de 20% de qualificação. O que a gente está dizendo assim, né? De 20, vamos pegar assim um exemplo para ficar fácil. 100 pessoas, pode ser que 100 leads, 20 pessoas tenham de alguma forma, não vou nem dizer interesse, tem um direito à causa, tá? E destes 20, aproximadamente 5%. Então, é natural que de 100, pode ser que você feche 1, ok? Pode ser que você feche de 20, se tiver muito bom, se você acertou, porque óbvio tem uma média em cima disso, pode ser de 1 a 5, vai depender de uma série de fatores. Então, o bot veio para acelerar para caramba. E aí, o que aconteceu com negativação? Quando a gente começou a aplicar, a gente percebeu o seguinte, opa, até pode ser que o cara tenha, ok, o interesse, mas esse percentual de pessoas interessadas, vamos avançar, vamos trocar uma ideia, pô, me paga aqui uma inicial para eu entrar com esse processo para você, diminuía muito. Então, ele perdeu muito a sua eficácia. Frente ao uso capião, por exemplo, que é um exemplo, aí tem outras, né? A gente tem várias hipóteses para isso e tal. Por que talvez ele é muito melhor? Você tem menos gente, em tese, no processo de qualificação que dava para dizer qualificar, então nós estávamos errando, porque a gente perguntava questões que não necessariamente que eram óbvias do processo. Vou te dar um exemplo. Quanto tempo você está no imóvel? Estou no imóvel, sei lá, X anos, 10 anos. Aí você fala, não, pô, quanto mais tempo, melhor. Mas não tinha só essa relação. Então, é interessante. Não, você está no imóvel, ok, 3 anos, mas você tem um contrato de gaveta? Você tem alguma coisa que você consiga justificar para o pedido? Então, era errado, era burro, de certa forma, porque a gente fazia uma pergunta fechada quando a resposta possibilitava outras questões. Às vezes nem era uso capião, você identificava que, na verdade, tinha uma questão de inventário ali. E a diferença das duas, qual que é? É que a pessoa que está com o uso capião, ela está com uma dor muito mais intensa e ela avança mais, ela tem mais interesse. Então, aquele dado no final, depois que você avaliou a causa, tá? De pessoas interessadas, 3%, 5%, no uso capião é muito maior. E aí, isso no primeiro momento, no estático, não mostrava, não se apresentava. Por quê? Porque você não tinha o diálogo. Então, para a gente é um choque assim, absurdo. E agora, cada vez mais, os bots, pelo que eu tenho percebido nos números, isso vem representando. Quanto maior aquela história que a gente já mais ou menos sabia, mas estava, de certa forma, subestimando. Quanto maior a dor, né, maior, puta, cara, isso aqui machuca, isso aqui incomoda, mas ele tem um percentual lá de pessoas que realmente querem avançar, querem trocar uma ideia, estão dispostas a tirar um pouco de dinheiro do bolso e tempo para, de fato, entrar com uma ação. Então, puta, isso aqui é aprendizado em cima de aprendizado, né? Isso gera um dado que eu acho que é importante a galera olhar por esse ponto de vista, que é tipo assim, agora que eu tenho um chatbot, ele transforma a conversa em dado. Então, você consegue ver num funilzinho quantas pessoas foram avançando e aí você consegue ver lá, por exemplo, a negativação. Cara, menos de 1% tá marcando a reunião. Puta, só que aí, veja, se eu for olhar na campanha, tá lindo, tá custando 3 pila a conversa, tá gerando uma taxa de conversão de 5% lá no meta, e você fala, caralho, essa campanha tá linda, mas aí você vai olhar o outro ponto que é o mais importante, em dados, porque antes se você tivesse uma pessoa ali, você não conseguia, a grande maioria não vai conseguir analisar dessa forma em funil. Aí você vai olhar e falar, cara, mas menos de 0,5%, ou seja, na verdade, esses 3 pila aqui, não é bem assim, tá custando 10 vezes mais, então na verdade tá custando 30 pila esse lead, porque a reunião aqui, no final, tá sendo muito baixa a taxa de conversão. Aí você tem um círculo fechado ali que você consegue analisar e falar, putz, talvez não é o momento de manter a campanha de negativação, a gente vai ter que desligar ela, substituir por um outro produto consumidor, que a gente consiga ver esse custo ser mais efetivo, né? Então é uma ilusão você olhar só pro dado da campanha, se faz necessário, a gente viu isso recentemente, né? Se faz necessário você olhar também para uma outra ponta, porque aí você consegue ver literalmente quanto tá te custando uma reunião, por exemplo, ou quanto tá te custando o contrato fechado, para você conseguir fazer essa conta no final e ver se de fato tá valendo a pena investir essa grana, né? Bem bom, bem legal. Puta, isso aqui dá pra ficar, nossa, horas falando, né? O bot, a gente gravou um podcast, inclusive, que eu não vou lembrar o número agora, mas é um dos 5 anteriores aí, provavelmente, que a gente fala bastante sobre isso, que é a forma como a gente está automatizando aqui o processo de qualificação. Vale muito, muito a pena ouvir, porque tá muito massa. Maninho, vamos passar para essa parte do lookalike a partir dos leads qualificados inicialmente ali? Boa. Explica um pouquinho o que é isso. Legal. Cara, aperfeiçoamento de público, no caso lookalike, né, que o Facebook chama de público semelhante, ele resumidamente, você pega, por exemplo, putz, eu fiz uma campanha, fiz um público e o público começou a performar bem, só que vai chegar talvez um momento que ele bata num teto. Tipo assim, cara, dentro de uma lista, vamos supor, tem uma lista lá de 1.000 pessoas, né, que são XPTO meus clientes, enfim, tudo mais. Eu não quero aparecer necessariamente para os meus clientes, porque já são meus clientes, não faz sentido. Eu quero pessoas parecidas com esses clientes. Aí, beleza. Aí você vai lá no Facebook, por exemplo, no Meta, ele te possibilita uma projeção de você falar assim, cara, até em escala, né, de 1 a 10% parecidos com essa lista aqui de 1.000 clientes que eu tenho. Só que esse 10%, por exemplo, é mais distante, então no máximo, né, tipo, vamos dizer assim, até 10% parecido e outro é 1%, tipo, muito próximo, muito parecidinho com essa lista de 1.000. Claro que tipo, quanto menor for esse percentual de semelhança, mais difícil vai ser para o Facebook, para o Meta achar. Quanto maior, obviamente, mais fácil, mas também mais desqualificado tende a ser, mais distante no caso de parecido ali.
Só que isso aperfeiçoa porque você consegue aumentar o teu público baseado numa semelhança de comportamento e semelhança de perfil mesmo. Então, cara, eu só vendo para rico. Eu tenho uma lista aqui de 1.500 pessoas ricas que são meus clientes. Se eu subir isso dentro do Meta e esses e-mails que eu subi, por exemplo, esses números de telefone estiverem integrados a contas e eu criar lá, por exemplo, 1% de semelhança a esse perfil, muito provavelmente eu vou ter uma chance maior agora de trazer gente rica também para dentro do meu cadastro aqui, para dentro, enfim, da minha campanha. Essa é uma estratégia, só que obviamente você precisa do dado. Então essa lista surge da onde, né? Então é aí que está o grande segredo. Como a gente já faz aqui há muito tempo, a gente tem uma lista de contratos fechados, por exemplo, né, que foram fechados lá através da nossa plataforma. Então eu tenho um e-mail de todas essas pessoas, de todas as causas que a gente tem lá. Então isso já nos dá o cara mais filé mignon da coisa, por exemplo. É o cara que já fechou contrato, tem aqui uma lista de 1.000 pessoas que fecharam contrato de acidente de trabalho, por exemplo. Então eu subo essa lista de volta e qualifico cada vez mais o meu público de acidente de trabalho. Então o Lookalike te permite isso, achar pessoas semelhantes a quem você já fechou contrato ou a quem é o teu mais qualificado lead, para que você consiga ter o máximo de assertividade dentro da tua campanha a um custo mais reduzido. Porque se você tentar achar esse cara na unha, ou seja, sem dar um direcionamento para o algoritmo, você vai gastar muita grana, porque daí ele vai ter que, cara, ficar limpando, e você vai ter que ficar otimizando, e é um jogo de, cara, brincando aí 6, 7 meses fazendo essa otimização até você chegar no que seria um pouco mais qualificado que a gente está acostumado. Cara, você sabe que você tocou no ponto que me lembrou um negócio interessante aqui. No começo, no formato meio Jus Brasil, Jus Faz, grandes empresas aí que a gente super, né, admira, que vendem leads igual a gente esperava que o usuário, não o advogado, próprio que tinha interação, mas não é a grande maioria, né? Porque a gente, como consumidor mesmo, né? A gente não interage tanto assim, né? Você não fica a cada filme, a cada série que você assiste na Netflix dizendo se gostou, se não gostou e tal. De vez em quando você vai lá e faz. Interação, de uma maneira geral, é muito baixa, né? A gente esperava que ele interagisse e falasse, esse lead é ruim, esse lead é bom. Com essa informação, a gente retornava essa informação e ia melhorando cada vez mais, né, o público, né? É bem complexo isso, mas essa finalidade é o que a gente continua buscando. Como é feito hoje mais fácil? Porque como a gente foca muito hoje em fazer a pré-venda, fazer o pré-atendimento, a gente sabe quem é o cara bom. A gente não depende mais do advogado. Então, a gente tem mais autonomia. Então, por exemplo, usa o Capião. Geramos aqui 300 reuniões no mês. Top! Pega essas 300 reuniões, porque se o cara fez, né, avançou para uma reunião, significa que ele minimamente está interessado, então ele faz parte daquele 3%, 5% que eu falei no começo, e agora vai no teu público, cria um semelhante disso. Então ele é quase infinito esse processo, porque a cada período você vai ter pessoas diferentes, interessadas, então você pode ir melhorando o algoritmo, falando, cara, agora esse povo aqui está interessado, agora esse povo aqui. Então, se eventualmente o mercado estiver mudando um perfil, ele vai mudar automaticamente. Você não vai precisar ficar com o público antigo, às vezes, tem um público antigão, e meu público mudou. E aí você está lá com o público antigão porque você não simplesmente atualizou. Então, essa premissa aqui do Lookalike ajuda demais. Ela é exponencial, porque você pode pegar uma base de pessoas que se interessaram, e aqui tem um ponto de observação. Se 80% é desqualificado e você continua fazendo campanha para a mesma campanha, né, para o mesmo público sempre, significa que você continua entregando para aquele que é desqualificado, ou seja, está jogando dinheiro fora. Literalmente. Tem que tentar o tempo todo pegar o 20%, né, o 20%, 30%, que seja percentual de qualificação, que você consegue identificar de alguma forma e subir, e não desistir, porque isso só tende a melhorar, um efeito bola de neve positivo nesse caso, né? Boa. Cara, o tópico 6 a gente antecipou um pouquinho, que é esse time watch aqui, que é o percentual assistido. Basicamente, o que a gente já faz, né, é quando não deu boa, assim, tipo, ou você tá errando muito no público, assim, você soltou uma campanha, complexo, assunto complexo, né, e não tá funcionando, não tá tracionando aquela campanha, não tá gerando lead, o que você vai fazer? Você vai falar, porra, não chegou ninguém aqui, eu gastei. Você vai pegar por percentual de pessoas que assistiram. Então, pode ser que, na prática, quando isso acontece, se tiver um percentual bom de pessoas assistindo, você está entregando uma dor, está falando de um assunto, mas que ninguém está interessado exatamente em falar, em comprar aquilo naquele momento. Às vezes o teu próprio criativo está faltando um call to action, está faltando torná-lo mais atrativo, está faltando um motivo para ele entrar em contato. Ele fala, legal, sabe aquela coisa assim, tipo, legal, acabei de ver um negócio aqui, uma propaganda massa, pô, se um dia eu precisar, e aí eu entro em contato, entendeu? Você não vai lembrar nunca, né? Porque você é bombardeado por mais de 1.200, salvo engano, interações por dia, você não vai lembrar nem a pau. Então, na prática, o criativo, ele tem que ter algum call to action, tem que ter alguma ação, você tem que convidar ele para uma ação imediata. Se não estiver rolando, é porque você não achou nem o 5% que naquele momento está interessado em trocar uma ideia sobre aquilo. E aí, cara, se você acredita que essa pessoa vai lembrar lá na frente, continua fazendo. Eu sou um pouco avesso a isso. Prefiro mudar para um público que eu queira, de alguma forma, que ele venha falar minimamente, venha trocar uma ideia, venha avaliar o caso dele. Então, não precisa ficar, né, eu vou ficar esperando que uma hora ele vai vir. Acho pouco provável. Então, você vai pegar o percentual de pessoas que assistiram e vai pedir para o Facebook, pega essas pessoas aqui que você sabe melhor do que eu, quem são elas,
e cria um público semelhante que eu vou continuar insistindo. Então, você pode fazer um público com 25%, outro com 50%, outro com 75%, outro com 100%. Dentro desse público, você pode fazer o lookalike desses com percentuais diferentes. Então, é infinito isso aqui. É literalmente infinito. Você pode fazer muitas combinações de público. Assim, é tipo o jogo da Mega Sena. Então, é bastante expressivo isso. Lembra de mais algum ponto disso? Não, senão vamos para o tópico 7, que é o que você tem feito bastante agora, né, Maninho? Conta um pouquinho esse aperfeiçoamento de bot aqui também com inteligência artificial e tal. Boa. Cara, a questão do aperfeiçoamento do bot é porque a gente cria ele baseado numa premissa de que, cara, é inicial, só que ele tem que ser, ele não pode ser estático, né? A gente tem que mexer nas mensagens, nas estratégias e tudo mais. E a própria inteligência artificial permite com que a gente, às vezes, consiga ter um índice de conversa maior, né? Porque às vezes assim, o chatbot, o que acontece? Afinal das contas, ele é algo que você vai fazer um formulário conversacional. Então você tá ali, pergunta, mas são opções que o cara clica e responde. Tá, e se o cara responder em áudio? E aí? Aí o bot vai ter que ler aquele áudio, transcrever, né? Ouvir o áudio, transcrever, entender a resposta e aí dar uma resposta baseada no que o cara falou. Olha o nível de complexidade disso. É uma cabeça humana ali, só que é uma máquina fazendo aquilo. Então, a inteligência artificial é o que permite com que a gente consiga dar respostas mais humanas possíveis, não porque o cara não perceba que ele está falando com o bot, mas que ele sinta continuidade naquela conversa. Ele sinta que, tipo, pô, o cara entendeu o que eu tô falando e, pô, massa. Então, assim, um exemplo muito simples que eu vi ontem. O cara perguntou a cidade. Ah, da onde você fala? Aí o cara falou, acho que era Olinda, sei lá onde que era, uma cidade perto de Marília. Aí ele falou assim, pô, que massa, cidade de Marília, cidade próxima de Marília, fica 30 minutos de carro, né? Aí ele, tipo, caralho, nem eu saberia disso, entendeu? Na hora que eu estaria conversando, eu falei, é isso mesmo? Tipo, e o cara respondeu, sim, é isso mesmo e tal, não sei o quê, e continuou a conversa. Então aquilo gera questões ali que fazem com que o cara tenha mais interesse em ficar naquela conversa. Já começa por aí. E lógico, né? A gente, no bot, eu consigo entrar em coisas que num formulário eu não conseguiria de uma maneira exata. Então, por exemplo, no bot eu consigo perguntar pro cara, aqui no processo de uso capião, vão envolver necessariamente alguns custos, nem que seja com cartório, mesmo que a gente faça fora da justiça, né, de maneira extrajudicial, vão envolver custos com cartório, enfim, com documentação, com topografia, engenharia, blá, blá, blá. Cara, deixa eu te perguntar aqui agora, você pensou, e como é que você pensou em pagar por isso? Como é que você pensou em resolver essa questão financeira? E aí eu já pergunto para ele, cara, você tem um dinheiro guardado? Você está pensando em vai precisar parcelar, mas tem alguma coisa para dar de entrada? Ou você não tem nada agora? Isso já me permite ter até além da qualificação para o direito em si, em termos de qualidade de renda mesmo. Assim, o cara tem uma grana, ele veio estar preparado para comprar. Então vamos supor assim, se eu perguntasse num formulário quanto você ganha e ele falasse um salário mínimo, eu ia falar, puta, ali de merda. O cara tem um salário mínimo, não tem grana. Mas aí quando eu pergunto no bot isso, ele fala, eu tenho um valor guardado, e eu pergunto depois para ele, qual é esse valor, por exemplo? Ele fala, eu tenho aqui 15 mil guardado, eu posso vender meu carro e mais 20 mil eu vou dar. Pô, o cara tem 35 mil, mas ele ganha um salário. No formulário eu não conseguiria ter esse nível de profundidade da informação. Então eu já tenho esse ganho. E obviamente que isso vai trazer para outras coisas, né? Eu já consigo às vezes até falar pro cara assim, cara, a gente cobra um valor de X, né? Posso parcelar para você e tudo mais, e eu deixo o bot fazer isso para mim. E aí tem opção de cartão de crédito, parcelamento, enfim, um monte de coisa que eu posso colocar para que o próprio cara resolva por ali, dado que é isso que ele quer. Ele vem buscar resolver o problema dele o mais rápido possível ali pelo WhatsApp, né? Cara, aquela história, quem quer dá jeito, né? Então, eu não sei quem estava conversando esses dias que ele comentou assim, cara, é bem simples, você pegar uma pessoa de BPC, acho que foi não lembro quem que era, não sei se ele ainda estava junto ou não, mas comentou assim, pô, BPC, cara, na verdade fez uma reflexão assim, né? Qual produto, qual serviço que você consegue dentro dessa faixa de pessoas, né? Esse público, que é um público extremamente simples, né? E ser uma condição de renda, porque o BPC atende família, se não me engano, até 300, 400, 500 reais, um troço assim. Renda familiar também muito baixo, uma situação de miséria ali quase. Talvez eu esteja falando besteira, não sei se é miséria ou pobreza, mas tanto faz. É pouca grana e você sabe o que eu estou falando. Quando que um advogado ia conseguir ganhar dinheiro, cobrar algo e essa família ter condição de pagar para ele, né? Não sendo o BPC. Então é muito difícil. Agora você pega assim, a pessoa, sei lá, rolou o BPC e aí pegou um atrasado. Então, uma família que, sei lá, vive com 400, 500, de repente tem 10 conto na mão. Esse cara pode dar entrada no Uso Capião, se aquilo for uma prioridade. E, cara, e a gente sabe disso, tem muita família que vive com menos de um salário mínimo e às vezes vive, diga-se de passagem, melhor do que outras pessoas. Não estou julgando aqui, fazendo juízo de valor, mas vive organizado, porque aprendeu a administrar aquele recurso, né? Enfim, então, tem muitas variáveis dentro disso, tem que tomar cuidado para a gente não falar besteira, você sabe o que a gente está falando, mas a verdade é que o bot permite muitas especificações. Como é que você descobre que você vai aperfeiçoando? Você vai aperfeiçoando com base no aprendizado inicial. Então, você faz poucas perguntas para tentar entender, trazer. Puta, legal, agora preciso descobrir renda, preciso descobrir faturamento, preciso descobrir documentação. Você pode fazer tudo. E o IA, né, como você bem colocou aqui, a inteligência artificial, um GPT de fundo, para ser bem claro e transparente, ele te permite dar ele dá muito dinamismo. Essa é a verdade. E aí, cara, a galera adora, porque
IA sempre responde melhor que a gente. IA não tem, né, TPM, não tem tempo ruim, não tá estressado, não tá cansado, não tá doente, não tem Covid, né? Então tá sempre bem e responde com uma empatia absurda. Então é fantástico, cara. Isso aqui é só um spoiler rápido, né? Só pra você ter uma noção de como tá tudo convergindo para bot e também para inteligência artificial. Então o WhatsApp acabou de lançar, né? Recente o WhatsApp Flows lá, né? Exatamente. Então, o próprio WhatsApp, Meta, lançando funcionalidades dentro da ferramenta, várias, né? Já foi lançado, tem as mais antiguinhas e tal. Resposta automática, não sei o quê. O tempo todo dizendo, ei, tô automatizando aqui, ei, tô automatizando aqui. Então não é só uma questão de, o mercado está caminhando para isso porque ele entende que é necessário, pô. Você tem que otimizar o seu tempo. Então, né, não preciso nem falar muita coisa porque já deve ter ficado óbvio aqui, né? Boa. Cara, análise de ROI inicial, que é retorno do investimento. Isso aqui é, top pra caramba, né? Que é o momento em que você passa ali, vamos supor, tive leads aqui nos primeiros 30 dias, que seja, quando você começou a ter lead mesmo, começou a ter negociações, já dá para você tirar um ROI. Não tem uma resposta exata. Talvez, dependendo do resultado da tua campanha, 2 semanas você consegue ter um ROI. Qual que é a lógica aqui, né? O ROI, ele, ao meu ver, você tem que fazer análises em momentos diferentes. Então, a primeira etapa é quantas reuniões você gerou? Porque dificilmente, né, no direito, também não é possível, né? Você fechar um negócio sem gerar minimamente uma reunião, uma conversa e tal, né? Senão você vai estar fazendo uma produtização, aí a OAB vai pegar no teu pé. Mas partindo dessa premissa, quanto custou cada reunião? Pô, investi 1.000, consegui fazer 4 reuniões. Então, cada reunião custou 250. Cara, qual o potencial aí dessas causas? Vou dar um exemplo aqui que me veio na cabeça agora. Suspensão de CNH. Tem advogado que cobra 2,5 pau. Então, gastou 1.000, cada reunião gerou 250, beleza? E ele cobra da pessoa 250 pila aqui, né? Os honorários iniciais ali, não cobra nada, vamos colocar assim de êxito, ok? Se ele fechar os 4, vai ter que custar 10%. Um bom sinal. Puta, qual a tua expectativa? Não, a expectativa é fechar pelo menos 2 aqui. Então, de 250 passar para 500. E você vai ter 2,5 pau, então você fez um múltiplo de mais ou menos 5. Isso é o que a gente chama de ROAS aqui, né? Tá massa, tá bom? Como é que é o custo aí? Comercial e tal? Puta, não, tá bom pra caramba. Acelera a campanha e não se fala mais isso. Espera aquela conversão. Então você não precisa esperar que a venda tenha acontecido. Se a venda já aconteceu, por óbvio, melhor ainda. Pô, vendi pros 4, ou vendi para um só, já tenho o dado. Pô, custou 1.000, fiz 2,5 pau. E aí, continua insistindo, melhora um pouco o público? Tenta entender, nessa lógica, onde é que está o problema. Pô, se eu atendi 4, fechei só 1, será que está dentro da média? 25% de conversão? Será que eu estou falhando alguma coisa na minha precificação? O meu atendimento está legal? Está funcionando isso? Né? Porque se está chegando para a reunião, eu gosto dessa lógica porque ela nos lembra muita coisa. Se o cliente está vindo para a reunião, ele está dando para você, além do dinheiro, né? Porque, óbvio, aquilo que no final das contas é preciso, é necessário, o que mais vale, que é tempo. Cara, qualificação é tempo. O cara dedicou tempo, de alguma forma ele está qualificado. Pode ser que não tenha o recurso, mas ele está qualificado. Aí cabe a você entender se é o teu público, você consegue parcelar, criar mecanismos para vender para essa pessoa, né? Os melhores e os maiores vendedores, eles sempre, cara, reiteram isso. Você tem que ter um produto para vender para o cara que senta para conversar com você. Aí não tem um produto para vender para o cara que senta para conversar comigo. Pô, esse cara custou caro, todo o processo, você pegar todas as etapas, você pensar naquilo, executar, investir, risco e tal, e o fator tempo que não volta, que é o mais caro de todos, certamente o mais né, importante deles. Tem que ter alguma coisa para vender para aquele cara. O cara sentou, parcela para eles, como a gente tem agora no nosso software aqui, 21 vezes, você recebe em 2 dias. Entendeu? Pô, não cobra juros do cara, viabiliza a parada, vende, chama-se esteira de produto. Então, nessa análise de ROI, dá para você fazer no primeiro momento para falar, pô, tô sentindo que vai dar boa. Ou, se você tiver, porque algumas causas, provavelmente você vai ter um tempo, tá? Uma janela de fechamento, de decisão do cliente muito maior. Então, ela se torna um pouco mais complexa, vai ter que ter um pouco de feeling envolvido e tal. Mas já dá para você olhar nas reuniões, já dá para você olhar, pô, tô gerando qualidade, mas não tá gerando reunião, fica esperto. Provavelmente você não vai dar boa, e quanto mais se amplia esse período, pior fica, né? Mais você vai colocando dinheiro no ralo. Então tem algumas formas diferentes de fazer isso. Boa. Eu estava refletindo sobre o ROI esses dias e eu vejo que a gente enxerga ele como retorno sobre investimento, mas para o advogado é mais fácil explicar a capacidade de multiplicação da grana que você coloca. Porque, tipo assim, eu estava falando com um advogado sobre isso, que me levou a essa conclusão, né? Eu estava falando com um advogado e ele falou assim, não, cara, R$300 na reunião que vocês cobram lá, pô, não faz sentido, cara. Esse custo por reunião, um processo que eu faço 3.000 com o processo. Mas, cara, 300 pila essa reunião tá inviável esse custo. Eu falo, cara, você fez essa conta, velho? Você tá entendendo o que você tá falando? Você tá fazendo um múltiplo de 10, tá fazendo um ROI de 10. Ou seja, se você colocar 10 mil, você vai fazer 100 mil. Se você colocar 100 mil, você faz 1 milhão. Você entendeu essa lógica? É literalmente isso que você tá vendo, você tem na mão aqui. E aí, veja, o cara não enxerga por essa linha. Ele enxerga que tem que custar o menos possível para que, enfim, só tem que custar o menos possível. Mas veja, cara, quando você tá fazendo um múltiplo, um ROI de 10, significa que você está multiplicando a sua grana por 10 vezes. Então, tipo assim, é literalmente agora a máquina de fazer dinheiro. Então, por exemplo, cara,
botei 1.000, fiz 10 mil, botei 10 mil, fiz 100 mil. É literalmente essa conta. Botei 100 mil, vou fazer 1 milhão. Lógico que existem nuances dentro disso, mas quando você busca o ROI para enxergar dessa maneira, é o que te permite você fazer movimentos dentro do escritório buscando aumentar o teu faturamento. E não só um custo mais baixo, mas sim você fazer o aumento do teu faturamento. Que agora eu botei 2 mil e fiz 20. Então agora eu tenho que botar 4 e esperar próximo de 40. E assim vai indo, já que o teu ROI é 10. Se o teu ROI for 5, o que eu posso fazer agora para aumentar um pouco esse ROI? Por aí vai. Então é enxergar ele não necessariamente só como um retorno que você tem, mas como a capacidade de multiplicar o dinheiro. Porque aí quanto mais grana você tem, mais você multiplica. Bom demais. Deve ser complexa essa parte, mas é isso mesmo. Quem falou para mim, isso é uma máquina de fazer dinheiro, né? Se você bota 1, sai 2. Pô, se você botar cada vez mais, se continuar saindo, você vai multiplicar, e isso vira um fator exponencial, né? Para isso que é feito essas análises e tomar decisão. Aí, óbvio, né? Você tem que botar dinheiro na frente às vezes. O direito tem muito essa questão da demora de você receber. Então, você tem que ter caixa, tem que ter fluxo de caixa para fazer isso acontecer. Fato. Custo por lead, então, CPL, que a gente chama aqui. Explica um pouquinho. Boa. Bom, CPL, resumidamente, né, vai ser algo que ele vai ditar muito também o quanto a gente consegue gerar de ROI em cima daquilo. Porque, veja, o CPL ele é a cabeça da estratégia do funil de vendas, né? Então, por exemplo, se o meu CPL já começa, meu custo por lead, ou seja, só para gerar o cadastro, só para gerar a conversa, me custa 20 pila, já é um problema. Por quê? Vamos pensar que eu consigo converter em reunião 10% do que chega na minha conversa do WhatsApp lá no meu bot. Ou seja, chegou 100 leads, só 10 eu vou fazer reunião. Então, veja, esses 20 pila de leads, na verdade, eu vou ter que multiplicar agora por 10, porque é só 10% que eu aproveito, né? Então, 20 pila, na verdade, já está me custando duzentão, né? Cada reunião ali que eu estou agendando. Então, pô, pode ser ruim, pode ser não tão ruim assim, mas a questão do CPL é o que determina o teu custo final lá na ponta. Então, tipo, cara, quanto mais caro for o lead, necessariamente a gente vai ter um problema lá na frente de custo por reunião agendada. Estou dando 10% aqui porque, obviamente, que 10% é um cenário normal, mas geralmente é um pouquinho menos do que isso. Então, se for 5% de conversão, já me custa muito mais caro do que aquilo, no final das contas. Então, o CPL tem que ser sempre controlado e você sempre tem que ter um alvo pensando na conta. A engenharia reversa, né? Então, tipo assim, quanto que eu quero que a reunião me custe? No máximo tanto, porque eu faço no máximo tanto com essa causa. Então, beleza, agora o teu custo por lead, dado que você converte mais ou menos isso, não pode ser mais do que, sei lá, R$5, por exemplo, né? Que é mais ou menos uma média aí ideal para um cenário, enfim, minimamente aceitável. Então, se o seu lead está custando 20, 25, 30, 45, R$50, existe um problema ali. Ou você vai ter que fazer muito dinheiro com esse cara, ou seja, uma causa que você faz 100 mil no mínimo, e aí, enfim, é difícil esse unicórnio existir, ou você, de fato, vai ter que tentar procurar mecanismos para baixar esse custo por lead. E aí tem várias coisas que a gente falou, né? Então, tem a questão do público e tudo mais, tudo que a gente falou até aqui dentro da estratégia que a gente faz, é pensando também em ter um CPL controlado e consistente dentro de uma média ali de R$5, R$6. Cara, sabe que esse assunto ele é eterno, né? Dá para você discutir ele de várias formas e não tem certo ou errado, mas, por exemplo, é comum você pegar um gestor de tráfego ou alguém que de performance, né, um marqueteiro, vai dizer, pô, ok, mas você não pode ficar só pegando o lead mais barato, você tem que pegar por qualidade. Concordo. Mas a verdade é que é muito complexo isso, porque dentro da questão qualidade em si, por mais que você mas eu tenho uma campanha aqui ultramente qualificada, aquele 5% continua, assim, próximo disso. Então toma cuidado, a não sei que a tua campanha tenha uma experiência absurdamente top, assim, antigona e tal, que você fala, não, aqui eu fecho 30% e tal. Isso geralmente não dá escala. Você pode estar fazendo isso, mas está fazendo uma proporção pequena. Quando você começa a escalar, isso não é uma verdade absoluta. Então eu sou, pelo menos a minha linha de raciocínio, minha metodologia é pagar um lead mais barato e ganhar no volume, porque achar aquele 5% no volume tem mais probabilidade. E aí isso depende muito da causa e tal, mas causas de massa, que é a grande maioria, né, no direito, eu ainda vou muito mais para essa linha, assim, menos tentar acertar de arpão, né, e trabalhar um pouquinho mais o volume, melhorar a experiência daquele usuário e tal, a gente vai percebendo que isso faz uma diferença enorme, sabe? Do que ficar tentando falar, não, vou pegar cada vez mais qualidade, eu acho que isso leva um pouco para a utopia. Colocar num bot hoje ajuda bastante a reduzir essa questão da qualidade, do fator qualidade em si, porque você pode qualificar alguém que, como a gente colocou aqui, né, vários aprendizados, que não necessariamente no início você achou que tinha qualidade. Porque esse simples fato do cara não ter grana não quer dizer que ele não tenha formas de viabilizar e contratar você e tal, dependendo das situações, né, dadas as proporções aqui, né? Então muda bastante isso, dá para discutir muito esse tema. Agora, performance nas campanhas, cara, nas ferramentas, isso tem, o próprio Face tem lançado variações, o Google também, tá? Tem que ficar muito de olho nisso. Rolou uma situação bem interessante com a gente aqui recente, olhando umas campanhas, a gente testou, até dá para abrir isso que é bem tranquilo.
existem formas diferentes, lugares diferentes de entrega, né? Então, por exemplo, o Face, você vai fazer uma campanha no Face, leia-se Face, leia-se Instagram junto ali, né? Você divulga lá, aposentadoria, sei lá, do médico. Então ele divulga nos dois lugares. Você chega lá à conclusão e fala, não, pô, peraí, no Instagram tem pessoas mais nobres, aquelas conclusões bobas que o pessoal tira por aí e tal. Mas na prática você solta nas duas. E aí você pode soltar nas duas com tranquilidade, porque o algoritmo ele é muito inteligente e naquela que estiver convertendo, ele vai puxar a sardinha. Fala, pô, tá convertendo mais no Insta e eu tô gastando teu dinheiro no Face. Ele não quer fazer isso, não tem essa maldade. Ele vai tentar jogar mais no Insta. Boa. Aí você vai lá olhar, existe um gráficozinho que você pode olhar que ele fala assim, ó, no Insta converteu muito mais. Aí você vai lá, edita a campanha, pum, vou jogar tudo no Insta. A gente andou fazendo isso e teve uma baixa de entrega, como se o algoritmo falasse, pô, só no Insta? Peraí, tava aprendendo. A lógica era essa. E voltamos. Falamos, pô, peraí, não tá rolando tão bem. Aí o segundo teste que a gente fez é o seguinte, ok, mas dentro do Insta, no quê? Dentro do Insta, vamos lá, tem feed, tem Reels, tem Stories, tem Explorar, tem um monte de possibilidades. Então, dentro da ferramenta, da mídia, você tem inúmeras assim, sabe, possibilidades de você divulgar. Aí a gente olhou dessa forma, só Face, só Insta, pô, não tá dando muito, o efeito não foi muito bacana, volta, coloca nas duas de novo. E descemos mais um degrau, falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos mandar então só para Stories. Ele mostra, ele fala, aonde que converteu? É muito massa de olhar. Feed, Stories, aonde que ele converteu mais? Converteu mais em Stories. Então, peraí, trava só em Stories agora pra gente fazer um teste só em Stories, isolado. E aí começou a ter um pouco mais de resultado. Inclusive, nas nossas campanhas internas temos que fazer isso. Eu vou anotar pra gente lembrar, né? Na segunda, porque eu acho que a gente andou não fazendo. A gente fez isso mais para as campanhas que a gente leva para os nossos clientes. Isso me chamou a atenção. Ou seja, o que a gente está falando aqui, puta, você tem que fazer teste o tempo todo. Aí você faz um teste que é lógico, tipo esse do Face, eu já tinha feito no passado, tinha dado boa, e dessa vez a gente fez, num volume até razoável, não deu boa, volta, fala, não, pô, não mexe nisso aí, segura. E volta e desce um degrau e vê dentro da ferramenta onde ele está entregando. E aí, só para dar um contexto rápido aqui, né? O próprio Instagram lançou uma funcionalidade no Stories recente, que você passa para o lado, ele já vai como se fosse, remete para cima, ele fez várias melhorias. Porque no final do dia ele quer que, melhore a experiência do usuário para você vender mais. Para a gente vender mais, para todo mundo ter mais resultado. Então tem que ficar muito de olho nisso. Então às vezes tem uma funcionalidade que encaixa melhor de vídeo, ou feed, ou stories, e aí você vai testando, você vai aprimorando. Aqui nessa etapa, que a gente chama de performance mesmo. Eu já setei o meu custo por lead, vou dar um exemplo, tá? Em 8. Já testei bastante público, tá funcionando, tá fluindo, agora eu tenho que baixar para 5. Então você não fica testando novos públicos, senão você fica numa busca incansável. Você vai descer um degrau e falar assim, como é que eu faço para baixar para 5? É performance mesmo. É o detalhe do detalhe para você sair do 8 para o 5, que vai te ajudando a melhorar, enfim, aproveitar mais, fazer mais com menos. Na prática é isso que a gente faz, né? Lembra de mais algum ponto ali sobre isso? Não? De boa? Olha, vamos para o 11º tópico. E esse aqui, cara, é um aprendizado de longa data, de levar tapa na cara. E a gente, agora tá um pouco mais tranquilo nisso. Se a tua campanha tá rodando, é só uma questão de quando ela vai dar ruim, sabe? É sempre assim. Vai chegar um momento que vai fadiga porque o teu criativo começa a ser visto pelas mesmas pessoas mais do que X, né? Que a gente costuma dizer que mais do que 2 vezes já não é legal, mas o público não é tão grande assim. Às vezes não é só a fadiga do criativo também, a tua mensagem, a gente que você está colocando, o contexto, você não está pegando um contexto, por exemplo, que você pode aproveitar macroeconômico, sei lá, surgiu alguma situação, você pode usar aquilo no teu criativo. Na prática tem que atualizar, ponto, sabe? Não pode não atualizar. Então o ideal é você atualizar antes dela dar pau, certo? Geralmente isso acontece, você atualiza, tá dando ruim, aí você, grava o criativo, então você perde uma velocidade absurda. Então o ideal é sempre atualizar o criativo, deixar ele pronto antes. Pega o que está indo bem, é o que a gente faz aqui, pega o que está indo bem, pega o fio da meada e vai melhorando. Pô, e se nós fizermos isso aqui? Então sempre no mínimo uns 4, 5 criativos ali por teste, no mínimo uma vez por mês. Você tem que ir provocando, fazendo testes antes dela dar ruim. Porque, primeiro que vai melhorando, você vai aumentando a tua performance. Segundo, você vai evitar um prejuízo. Porque a hora que dá ruim, até você gravar e não sei o quê, e aí você já tá, né, já perde lead, a tua capacidade, o teu time já é prejudicado por isso, já tem já gera um buraco no teu comercial. Então tem que tomar muito cuidado. E essa é uma parte que a gente faz bastante aqui, que a gente cuida bastante, está sempre antecipando, tentando pegar testes, tentando pegar um contexto, um cenário que nos favoreça. Tiver mais alguma coisa em mente sobre criativo aqui, Marinho? Top, legal. Agora, público de alta performance que eu coloquei aqui, né? Que é quando a gente continua, tem uma relação lá de cima, mas aqui seria assim, tipo, já estamos, avançado, né? A gente fez recentemente, né, alguns públicos de alta performance, que é uma base ainda maior. Você tem uma base, vamos supor aqui, né, de, tem um contrato fechado, sei lá, 3 mil contratos fechados. Eu posso fazer só um público desses 3 mil, não preciso fazer um ROI, não preciso fazer um lookalike disso. Eu vou trabalhar só com esse público, que aí é quase o que a gente chama de remarketing.
mas vou pegar isso aqui para fazer, sei lá, um trabalho para vender outros produtos, que é o famoso cross-sell, aqui eu vou vender outras coisas. Vou ampliar a minha venda do contrato já existente. Então, o público de alta performance, que a gente chama aqui, leia-se, é pegar um público mais filé mignon ainda e aprender a vender coisas para ele, ou diferentes, ou aumentar. Posso fazer um lookalike? Pode. Na prática aqui, o que acontece? Cada vez mais, quanto mais o tempo vai passando e você vai vendendo para o público, mais você vai somando esse público com um público bom, seja de contrato fechado, de reunião, mais o algoritmo vai ficando inteligente, né? Como um filho, ele vai aprendendo, ensinando, fica extremamente inteligente. É um músculo praticamente. Dá para dizer que é um músculo que não é, mas é quase isso. Você vai, é o cérebrozinho ali trabalhando para você. Cara, fica muito foda porque ele vai ficar num nível de performance muito avançado. Então esse público você não pode subestimar, tem que estar o tempo todo alimentando, dando para ele mais subsídios para que ele entenda, fala, pô, cara, que massa, é esse o caminho que eu tenho que seguir então. Você está ensinando, que é o princípio, né, da inteligência artificial, né, que é o princípio do machine learning, né? Você vai o tempo todo educando, vai para cá, vai para cá. Se você para de educar, se você para de alimentar esse público, você para de progredir, para de ter performance. Então, infelizmente, é um caminho sem volta. Tem que fazer isso e não tem jeito. Boa, cara, o último tópico que eu separei aqui é aumento de investimento e criação de novas causas. Que momento que você considera, então, que você recomenda, que aí agora é hora de partir para cima, para outras causas? Não, aumenta o investimento na que a gente já está fazendo, né? Se torna, enfim, escala mais em produto ou abre a mente para outros? O que você acha disso? Proteção é uma, não diria sinuca de bico, mas é uma encruzilhada. Você tem vários caminhos e sempre vai ter as opções que são as corretas, né? Mas eu vejo que assim, aumentar o investimento sempre vai ser o caminho. Eu penso nisso porque a minha abordagem sempre vai ser pensada em escala. Cara, sempre mais e nunca a mesma coisa, sempre mais. Então, quando a gente fala em aumentar investimento, por exemplo, uma boa prática que a gente faz aqui é, cara, assim, né, a gente falou do ROI de 10, mas às vezes o ROI de 10, ele se faz necessário você aumentar o teu orçamento ali, aumentar o teu investimento, para ver se ele se justifica na consistência do tempo. O que isso significa? Agora eu estou colocando 5 mil e está voltando 20. Não significa necessariamente que eu vou botar os 10 e vai vir os 100. Significa que, cara, é um desafio agora botar os 10 e ver isso acontecer da mesma proporção. Então, o que a gente faz? Eu não vou botar 10 de uma vez. Eu vou aumentar o meu orçamento de maneira diária, como se fosse uma escadinha. Então, eu vou dobrando a grana ali com o objetivo de, tipo, cara, vamos supor, tô com 100 pila dia. Amanhã, 200. Amanhã, 400. Daí, no outro dia, 600. E aí, eu vejo se nessa proporção aumentou na mesma proporção a geração de lead, ou seja, a taxa de conversão ficou igual, e se a minha taxa de qualidade não caiu lá no bot. Então, se as mesmas coisas, se na proporção, obviamente, né, mas cresceram, se manteram, aí sim, se mantiveram, eu consigo, de fato, falar, cara, vou botar 20, 30, 40, 50 mil. Claro que existe um limite de orçamento, né? Se eu não me engano, no Facebook é 700 pila, eu acho, 800 reais por dia. Não tem como investir mais do que isso numa única campanha. Eu teria que duplicar a campanha do mesmo negócio e aí se torna um desafio muito grande. Aí talvez seja o momento de você abrir para um outro produto, enfim, explorar outras estratégias ali de fato. Para o advogado especificamente, eu vejo que é uma dobradinha. Então tem essa questão, mas também tem uma questão de necessidade de fluxo de caixa. Então, às vezes, eu não consigo cobrar num produto que me tenha um retorno maior no êxito, no longo prazo, sei lá, uma aposentadoria. Então eu fomento isso, porque eu estou pensando agora no que eu vou fazer de grana já no ano que vem, mas ao mesmo tempo eu vou fazer um produto, vou fazer um negócio aqui que por mais que não me gere 30 mil, 20 mil, 15 mil de honorários, me gera 2 mil, 3 mil por causa, que seja 1.500 por causa, mas eu consigo botar esse dinheiro no bolso agora. E aí isso me permite aguentar esse um ano investindo nessas campanhas sem me preocupar tanto em, caralho, pegar um dinheiro emprestado ou vender o meu carro para conseguir pagar as campanhas e por aí vai, que é uma loucura que uma galera faz. Então, pensando nessa linha, eu iria por essa lógica da dobradinha, tem que ter no mínimo 2 produtos, pensando em um para gerar caixa e outro pensando lá na frente. E aí, claro, o orçamento maior sempre para aquilo que gera caixa, não para aquilo que gera êxito. Né? Porque aí é uma questão meio lógica, mas enfim. Cara, uma parada que eu percebo, assim, dos escritórios que fecham contrato pra caramba, assim, né? Todos aqueles que a gente conversa, é que os caras sempre têm, né? 2, 3 ali que puxam 80%. Os caras não ficam olhando muito pro lado. Surgiu, sei lá, no previdenciário, revisão na vida toda. Cara, deixa isso aí, velho. Eu prefiro subir aqui 500 de negativação, de BPC, auxílio acidente, enfim, de acordo com o foco dele, do que ficar pegando outros produtos, porque a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. Mas o próprio time já está tão acostumado, ele vai conseguir vender, a eficiência dele já está tão boa naquilo, né, em determinado produto, causa ali, que é difícil você pegar e falar, pô, agora vamos vender revisão na vida toda. O cara fica olhando muito para a grama do vizinho, dá problema, né? Não cresce a grama dele. Então tem que tomar cuidado com isso, porque você trouxe um bom ponto aqui. T2, ok, talvez até por safra, né? Às vezes, pô, um leva mais tempo, um tiro maior, assim. Outro, porque você pode fechar em períodos mais específicos, pô, esse aqui eu fecho mais nesse período, tem uma certa sazonalidade. E por aposta mesmo. Mas o ideal, óbvio, é sempre ter foco e times dedicados. Pô, tem um time aqui que só trabalha com isso aqui, top, legal.
Porque aí você vai conseguir aumentar a eficiência, porque é detalhezinho. No final a gente fala de tudo isso aqui, parece fácil, na verdade ficou bem explicado, e tão explicado vai parecer para muitos, pô, caramba, o troço não é brincadeira, dá trabalho pra caramba, essa é a verdade. Mas é detalhe no dia a dia, é apertar o botão bonitinho todo dia. Um progresso é aquela história do 1%, que parece meio clichê, mas é uma pura realidade. Toda semana, 2 vezes na semana, senta e melhora um pouquinho. Aí você vai ver o resultado só depois de meses. Essa é a verdade, né? Não é rápido. E depois de meses, mexendo, fazendo teste. Você faz um teste hoje, aí 3, 4, 5 dias depois, pô, volta, pô, não deu boa. Volta, faz novo teste. Daí você, pô, faz quantos testes para acertar um? No mínimo, você vai fazer 5 testes, 10 testes, para acertar 1, 2. Então, o tempo que leva até você acertar. Da hora que você acerta a mão, você fala, pô, vou aumentar o investimento. Da hora que você aumenta o investimento, pô, não deu boa. Aí volta tudo de novo. Então, a verdade é que é complexo o marketing digital. O pessoal simplifica muito por aí, alguns gurus, porque tentam te vender alguma coisa. Mas a verdade é que não é fácil e tem muita gente que acaba não tendo resultado por causa desses fatores que a gente trouxe aqui hoje. Yes. Certo, Maninho? Boa. Recados paroquiais aí, manda pra gente. Cara, se você gostou desse conteúdo até agora, por favor, se está aí no YouTube, dá o nosso seu like. Se você está no Spotify e ainda não segue o nosso podcast aqui, considere seguir, porque conteúdos como esse saem toda semana. E claro, deixa aí o teu comentário, né, cara? O que você achou, se isso te ajudou, se você ficou com alguma dúvida, até porque foi um conteúdo meio técnico para uma galera que ainda não manja tanto assim de marketing digital. Então, se você quer trocar uma ideia, enfim, tirar uma dúvida com a gente, comenta aqui, manda no nosso e-mail também alguma sugestão de pauta, Victor@Trimind, Guilherme@Trimind, alguma coisa que você gostaria que a gente falasse aqui. Vamos deixar também a caixinha para sugestões de temas no Spotify, caso você queira sugerir já alguma coisa que você gostaria de ouvir a gente falando. E se você não segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no Trimind_Tech, que também tem conteúdos, cápsulas, né? Que você consegue entender um pouquinho mais de maneira pontual sobre isso que a gente falou aqui. Beleza? Muito bem, garotinho. É isso, um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu!